Ayahuasca e o espelho da consciência. Todos somos um. O que realmente quer dizer essa frase tão utilizada por muitas pessoas? É muito interessante porque muita gente usa essa frase, mas não tem muita noção do que isso quer dizer. Esse é um relato de acesso que eu tive verdadeiro, é uma história de um acesso que eu tive, onde eu vou falar sobre esse estado de consciência de que todos somos um. Então, se você tem interesse em saber sobre isso e essa informação chamou, essa mensagem chamou você de alguma forma para estar aqui nesse vídeo, fica até o final, vai valer super a pena. Eu vou tentar ser muito consciente nas minhas palavras para que você possa acessar a conexão com isso de uma forma muito ampla. O que quer dizer para você todos somos um? Escreve aqui embaixo, comenta aqui para a gente saber um pouquinho sobre o teu pensamento desta frase. Todos somos um. É muito interessante porque não quer dizer, de certa forma, de uma forma genérica, né? Entendemos que cada ser tem a sua experiência aqui na Terra. Eu sou diferente da minha esposa, assim como eu sou diferente do meu filho. Então por que todos somos um? E é aí que entra a grande questão. E um ponto muito sério a ser observado. Eu estava numa cerimônia, numa condução de uma cerimônia individual para um irmão que está passando por processos muito difíceis de dependência química. A gente busca um tratamento, uma conexão profunda do campo espiritual com a ayahuasca para esta finalidade também, auxiliar as pessoas na libertação de dependência química, na libertação da depressão e muitas outras questões, burnout, estresse e tudo mais. E neste caso era um irmão que está passando por essa situação da dependência química. E aí a gente traz um campo de trabalho muito conectado para esta função, para esta missão. E a cerimônia estava acontecendo de uma forma muito tranquila até, eu percebendo muito campo de liberação de energia, muito desprendimento de energia dentro do trabalho que estava acontecendo. Esse irmão passando por processos um pouco difíceis, mas que faziam parte, né, dessa conexão que precisava ser libertada de dentro dele. Maravilha, tudo correndo bem, ele tomou a segunda dose, e aí comecei a trazer frequências, eu canto um pouco nas cerimônias, trago muitos instrumentos, e aí eu percebi que precisava trazer frequências de conexão e de elevação, porque algo estava me pedindo, né? A medicina pede, conversa com a gente sobre isso dentro da condução. E eu comecei a trazer frequências. E o meu corpo sempre sente muito o campo da medicina, fisicamente. Porém, eu comecei a sentir uma vibração no meu campo muito diferente. Meu corpo geralmente vibra de tremer. A vibração era superficial, era uma vibração na pele, quase como uma camada vibrando em volta de mim. E eu percebi que tinha algo diferente acontecendo. E eu gosto muito de sentir isso. Eu dei a passagem, eu falei assim, eu estou aqui e eu permito que essa manifestação acesse o meu campo, ou eu permito, ou me permito acessar esse campo de manifestação. E aí meu campo vibrou, 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 senti cada vez mais assim, todos os pelinhos do meu corpo, tudo assim, numa sutileza de frequência e uma leveza de campo se abrindo, enquanto a frequência de elevação estava tocando no fundo. De repente, eu percebi assim, eu estava dentro de um estado de consciência muito grande. Levantei do meu espaço, de onde eu estava sentado, do meu altar, e comecei a falar, e comecei a falar, e comecei a falar. E eu me sentia tão esguio, assim, uma presença, uma consciência, a fala com uma frequência muito incisiva, muito direcionada, as palavras saindo de uma forma muito conectada, assim. Era uma coisa que era uma verdade sendo manifestada de uma forma muito grandiosa, trazendo a mensagem para aquele irmão que ali estava. Então isso acontece em muitas cerimônias, mas dessa vez era muito diferente. E enquanto eu estava falando, trazendo muita consciência sobre as escolhas, sobre as situações, sobre toda a jornada de vida dele, né, o que ele estava fazendo, eu percebia que existia uma integração muito grande com aquilo que eu estava fazendo comigo mesmo. Porque não existia, eu sou médium, médium de incorporação, então era diferente.
Não era alguém falando através de mim, era a minha manifestação acontecendo. E aí eu percebi que era o meu estado de consciência, aonde não existia ruído, não existia uma manifestação de medo, de insegurança, o que vão achar do que eu estou falando, dúvidas. Não, era apenas a presença e a consciência manifestando naquele campo, naquele momento. E uma hora eu falando, eu percebi no campo uma pergunta: quem é você que está falando? E não deu alguns segundos, esse irmão que estava lá, ele perguntou: quem é você que está falando? Para você entender a sutileza do que estava acontecendo. E aí eu olhei para ele e falei: você está há algum tempo pensando nisso, né? Em quem é que está falando? E aí a consciência que eu tive é muito importante. Ali eu era o espelho para ele. Um espelho para quem ele poderia, a frequência que ele poderia acessar se ele largasse, se ele se desprendesse, se ele se desapegasse do medo, das emoções que estão reprimidas, dos vícios comportamentais, físicos, emocionais, químicos. Que ali eu estava servindo como um espelho para que ele pudesse ver como ele poderia ser através da liberação e do estado de presença dele contínuo durante o seu dia. Ele é uma pessoa que é líder no trabalho dele. Então ele poderia estar naquela posição, assim como eu estava ali, liderando, sendo um canal de conhecimento, de informação para as pessoas que poderiam estar ouvindo ele. E quando eu falei que eu era o espelho para ele e que ele poderia se enxergar através de mim, e ao mesmo tempo eu também era eu, a consciência foi muito interessante, porque dentro do campo da consciência pura, a consciência universal, todos somos esta consciência. Eu, você, seu irmão, sua irmã, todos poderíamos ou podemos acessar esse estado de consciência, porque somos isso. É uma consciência universal que nós podemos acessar. Essa consciência universal é o significado da palavra, da frase todos somos um. Todos somos esta consciência, manifestando em várias esferas de vida aqui na Terra. E isso é muito forte, porque é a partir do momento que nós percebemos que todos somos essa consciência e podemos vibrar nessa vibração elevada, nós começamos a entender que fazer mal para o outro de verdade vai fazer mal para a gente. Nós começamos a entender que prejudicar o outro vai nos prejudicar. Que mandar pensamentos errados para a pessoa vai nos prejudicar também. E o mais interessante, que quando eu estava ali, naquele estado, eu olhei para ele e vi o, o meu espelho de todos os meus medos, de todos os meus traumas, de todos os meus vícios comportamentais, emocionais, químicos, porque o vício químico não é só de uma substância que você coloca. Existem vícios emocionais ou até comportamentais de coisas que a gente faz que nos nutre, produzindo hormônios que são químicas do nosso corpo. Então também isso é um vício químico. Então quando eu olhei para ele e falei que ele era que eu que estava ali naquela presença era o espelho para ele, logo depois eu vi ele sendo o espelho para mim, aonde todas as situações que ele passa também existem em mim, de alguma forma. E aí foi uma grande sacada. Todos somos um. Mesmo nesse estado de expansão, onde a consciência toma conta, ou nesse estado de evolução, onde muitos medos, traumas, bloqueios e crenças limitantes estão nos impedindo de manifestar a nossa verdade. Entendem a grandiosidade disso? É muito grande, é muito profundo. Então a gente tem que entender que a liberação, a nossa busca pela evolução, pelo nosso despertar da consciência, por manifestar o tempo integral, aquele estado onde eu se acessei de uma forma tão grandiosa, pode ser possível a partir do momento de uma decisão. Eu sei que tudo aquilo que eu tenho de questões está dentro de mim, mas não é ela que toma conta da minha manifestação. Não é o meu medo, não é o medo, não é meu, não é aquele medo que eu sinto que vai me impedir de manifestar a minha verdade, a minha consciência, fazer isso que eu estou fazendo agora,
falar para vocês um pouquinho sobre toda essa jornada, sobre essa história, contar esse relato que é tão profundo, porque eu poderia sentir medo. O que vão pensar de mim? O que vão escrever aqui? Vão achar que eu sou louco? Vão dar risada? Tudo bem, porque isso é de você, é o que você está sentindo, é a sua manifestação. Para mim está tudo bem. Se você for falar algo bom ou algo ruim, está tudo bem. Eu vou agradecer pela sua manifestação. E quando a gente olha tudo dessa forma, a gente passa a ser a consciência que manifesta em tempo integral, sem deixar que aquilo nos prejudique, nos abale, nos impeça de manifestar o que precisamos manifestar, sem deixar com que aquilo evite que a gente faça e manifeste a nossa verdade, mas sabendo que aquilo está dentro da gente e que precisa ser observado, porém com consciência, sem se deixar ser consumido. E aí, uma das principais coisas que ele falou, ou que eu falei, quando eu estava nesse estado para esse irmão, é que para acessar isso, a grande ferramenta que impede a gente, colocada em nós por milhares de anos, para que não acessássemos essa frequência em tempo integral, é o medo. O medo é a ferramenta deles, que não preciso dizer quem são, que faz com que a gente não manifeste a nossa verdade. Medo de não ser capaz, medo do que vão falar, medo do que vão pensar, medo de não ter o conhecimento suficiente, medo de gaguejar, medo de não saber falar, medo. Para que ter medo? O medo não é nenhuma realidade, não é nenhuma emoção real. Não precisa ter medo. Precisa ter consciência sobre as emoções que se manifestam até você. Não medo de senti-las, saber senti-las. Entende? Não medo de falar. Falar com consciência. Saber que a sua fala não está aqui para ferir ninguém, não está aqui para impor nada, apenas para transbordar aquilo que você sente dentro de você, de uma forma amorosa, grandiosa, ou seja como for, mas sem afetar ninguém. Essa é a grande jogada e a grande sacada. Por isso eu estou aqui fazendo isso que eu estou fazendo agora. Porque eu existia em mim essa frequência do medo. O medo do julgamento, o medo de não ser capaz de fazer isso, de não ter conhecimento suficiente ou de o meu conhecimento não ser o mesmo de outras pessoas. Não tem porquê, não é? Se permita, não sinta medo, não sinta medo. Você é capaz, você é grandioso, você é grandiosa. Tome a decisão de ser a sua verdade e manifestar a sua luz, independente de como vá fazer isso. Se ela está ofuscando alguém, não é culpa sua. Você só está fazendo o que você veio fazer aqui, brilhar e ser a luz. Gratidão a todos. Anurak.